Boa tarde, gente. Que coisa linda, gratidão imensa pelo carinho, pelo convite. Para mim é uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho dessa ciência fascinante da respiração e um pouquinho também da minha história, se vocês me permitirem, sobre como que eu cheguei nesse que eu considero o X do X da questão para a gente evoluir enquanto humanidade. Vocês topam? Agora, eu vou fazer um convite diferente aqui, porque por uma questão de coerência, tudo que a gente faz na academia da respiração, e pode ser uma reunião com um secretário de Estado, a gente começa pelo começo, que é respirando. Então, quero convidar vocês para a gente fazer uma prática, que ela é bem simples, e ela funciona muito bem para dar uma boa relaxada na gente. Eu costumo dizer, brincando, que é melhor do que um gole de uísque. Só que já me falaram que é melhor eu encontrar outra analogia. Mas você pode simplesmente inspirar, e daí, se você quiser, nesse momento, pode tensionar gentilmente o seu corpo, ou seja, levantar um pouquinho os ombros, fechar as mãos, fecha os olhos, e ao exalar, solta um sonoro e daí relaxa bem, tá bom? Vamos juntos? Inspira. Mais uma vez, inspira. Última vez, capricha, inspira. Sente as sensações. Perceba como você está. Como está o seu corpo, como está a sua mente. Perceba como está a sua respiração. E aí, se quiser, pode inspirar e dar uma espreguiçadinha. E exala relaxando. Muito bom. Como cientista, né, eu acho muito bom trazer esse convite para a gente ser um pouquinho cientistas, né, de nós mesmos. Eu acho que esse convite é sempre muito importante. E da gente partir de um lugar de experiência prática, né? Porque é importante a gente sentir aquilo que a gente está falando e perceber. Então, eu queria começar a fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus, seja como você compreenda Deus, mas essa força criadora que existe, e hoje em dia, cientificamente falando, graças a Deus, não tem como mais a gente falar de ciência sem falar de espiritualidade. A ciência está cada vez mais se reaproximando, se reencontrando, né? Será que Deus, do alto da sua compaixão, do seu amor incondicional por cada um de nós, do seu senso profundo de justiça, será que Deus, onisciente como é, ou seja, sabendo que a gente ia se meter exatamente nesse lugar que a gente se meteu enquanto espécie humana, ou seja, nesse caos, será que Ele iria condicionar coisas tão importantes e preciosas para a gente, como, por exemplo, a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa capacidade de não ficar perdido em meio a tantas distrações, a nossa plena saúde física, emocional, mental? Será que Ele iria condicionar coisas tão importantes e necessárias para que a gente tenha uma vida em abundância a qualquer condição externa, como, por exemplo, um remedinho na farmácia? Porque aí a pessoa que não tem remédio, não tem dinheiro para comprar um remédio na farmácia, a pessoa que nem mora perto de uma farmácia, como é que fica o senso de justiça de Deus nesse momento? Vocês percebem? Então, a minha compreensão é de que sim, Ele já deu para a gente a melhor de todas as soluções para superar essas e quaisquer outras situações, desafios que a gente enfrente. E se não é a solução completa, dar uma boa respirada, sem dúvida alguma, vai ser o primeiro passo para que a gente encontre a solução que a gente precisa. Tem um ser que eu admiro muito, chamado Murilo Gun. Ele é um jovem futurista, é um cara que está muito à frente, assim, eu percebo, do nosso tempo, e ele está trazendo a gente para esse processo de evolução, está auxiliando muito a gente nisso.
e que ele fala que a humanidade está a uma respirada da paz mundial. Eu acredito profundamente nisso. E como é que eu cheguei na respiração? Queria então compartilhar um pouquinho com vocês dessa história que me fez chegar nesse lugar, para que a gente possa então mergulhar um pouquinho mais na ciência da respiração. Eu quero agregar muito conhecimento aqui para vocês, muito valor, e sem dúvida alguma conhecimentos que podem auxiliar vocês para a vida toda e para que a gente compartilhe, porque tem muita gente precisando saber disso. Então, primeiro, eu quando criança eu tinha uma conexão assim, né, espiritual, interessante. Minha mãe dizia que eu falava algumas coisas bem curiosas. E eu sempre tinha uma sensibilidade muito grande. Então, aos 12 anos de idade, no momento em que eu já sabia que o mundo tem guerras, tem violência, tem crianças passando fome, num momento da minha vida que eu já sabia que o mundo não está um lugar legal, eu conheci uma história muito linda de amor e de luta da minha família, do meu tio. Alguns aqui, inclusive, tiveram o privilégio de conhecê-lo, né? O Willon está aqui presente. Do meu tio, que foi um ser que, na minha percepção, é um ser que amava profundamente o outro, ao ponto de que ele sentia a dor do outro como se fosse a dor dele. A injustiça cometida contra o outro como se fosse a injustiça cometida contra ele. E aquilo me impactou tanto, conhecer aquela história. Foi no dia em que foi inaugurado até um monumento aqui na UNB, em homenagem a ele, um mosaico lindo. O nome dele é Onestino Guimarães, né? O mosaico fica ali em frente ao RU, foi feito pelo Goggon, um grande artista aqui da cidade. Naquele momento aquilo me impactou profundamente, porque eu percebi que na minha família tem alguém, irmão do meu pai, que deu a sua vida para a construção de um mundo melhor. E eu consegui fazer uma leitura anos depois do que aconteceu comigo, mas ali eu iniciei o que eu chamei de uma busca intuitiva pelo X da questão para a gente evoluir enquanto humanidade. Eu não sei de onde me veio essa sensação, mas eu sempre tive a sensação de que a gente, enquanto humanidade, a gente tem algum ponto como um doim, que se a gente atua nele, a gente gera mudanças para muito além dele. E eu parti então em busca desse X da questão. Com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar em busca do meu lugar no mundo para servir essa causa, porque eu entendi que é uma causa que está em aberto, um mundo mais fraterno, mais justo, mais humano, mais solidário, né? Onde as pessoas possam ser plenamente livres e viver plenamente suas vidas. Com 13 anos de idade, então, em busca do meu lugar, eu começo a trabalhar. E aí, quando eu completei 26 anos, quando eu olhei para trás, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu já tinha passado pelos 3 setores, público, privado e terceiro setor, já tinha passado pelos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, já tinha passado em projetos internacionais, nacionais, locais, ou seja, já tinha passado por todas as experiências possíveis, né, digamos assim, e eu percebi que realmente Deus foi me colocando em diversos lugares para que eu pudesse perceber dessas diversas perspectivas, de todas elas, fazer essa pergunta, qual que é o X da questão para a gente evoluir enquanto humanidade? Durante um período eu achei que era na educação, entrei no movimento estudantil, inclusive até me tornei ateu nessa época, porque comecei uma série de questionamentos. Depois de um tempo eu achei que era um movimento ambiental, depois entrei no movimento da cultura, inclusive conheci o professor Mário, que está aqui com a gente nesse momento ali na Rede dos Pontos de Cultura, que foi uma experiência profundamente enriquecedora na minha vida. Foi num momento muito importante para mim. Eu estava com 22 anos, meu pai, ele repentinamente fez a passagem, meu pai, irmão do Onestino, e naquele momento essa dimensão espiritual da vida começou a se revelar de uma maneira que eu falei, ok, isso existe, vou então buscar o caminho, seguir o caminho como nosso irmão, grande mestre Jesus, nos aconselhou de buscar essa verdade que liberta. E naquele momento eu iniciei uma jornada de autoconhecimento, um livro que foi fundamental para mim, muitos aqui devem conhecer, é o livro Introdução à Visão Holística, do Roberto Crema, nosso querido amigo. Foi um divisor de águas para mim. E aí eu iniciei então a constatação de que o X da questão para a gente evoluir enquanto humanidade é o autoconhecimento.
Afinal, não tem como a gente mudar nada fora sem antes mudar dentro. Gandhi já dizia isso, né? E aí, né, essa experiência também com os pontos de cultura foi muito interessante, porque eu percebi ali a verdade sendo dita de diversas perspectivas, comunidades tradicionais, povos de terreiro, indígenas, quilombolas, todos eles falando uma mensagem que, no fundo, era essa mensagem do autoconhecimento, do amor, né, dessa espiritualidade, né, real, profunda. E, enfim, e aí seguindo nessa jornada, encurtando aqui um pouquinho a história, eu sei que em 2018 eu iniciei uma transição de carreira, eu estava seguindo uma carreira como gestor público, até que a vida me chacoalhou e disse que eu não estava seguindo no caminho que eu deveria seguir. Então eu inicio a atuar como biopsicólogo, foi uma pós-graduação que eu fiz, e começo a ter resultados bem legais com a biopsicologia, pessoas falando, né, o quanto aquilo foi bom para elas, até que vem a pandemia, e aí eu me vejo diante do desafio de ir para o mundo online, que para mim sempre foi um desafio, desde a época do Orkut. E aí eu sei que para facilitar minha vida, chegou um momento que eu falei, quer saber, eu vou simplificar, vou focar no tema que eu mais gosto, que é um tema que desde criança sempre me interessou, que é a respiração. Eu fui respirante bucal na minha infância. Eu respirava pela boca. Eu lembro que eu escutava as pessoas dizerem, menino, fecha essa boca, fecha essa boca. Quando eu percebi, eu estava com a boca aberta para respirar. E aí me trouxe uma série de prejuízos, mas a partir da infância eu já comecei a ter uma relação diferenciada com a respiração, me desconectei dela completamente, como todos nós seres humanos, adultos nesse mundo louco, e fui me reconectar quando iniciei a pós-graduação em biopsicologia, enfim. E aí quando, então, diante do desafio do online, eu foco minha atuação na respiração, naquele momento eu criei um desafio de 21 dias de respiração e presença, com o objetivo de reconectar as pessoas com a respiração, de restabelecer o fluxo natural da respiração e também fazê-las compreender como adentrar no estado de presença, né, muito inspirado na obra do Eckhart Tolle. E aí eu começo a ouvir as pessoas dizendo coisas do tipo, isso mudou minha vida. A resposta que há tanto tempo eu procurava, algumas delas há mais de década, finalmente eu encontrei, e a frase clássica foi um divisor de águas na minha vida. Eu sei, gente, eu já tinha bons feedbacks quanto biopsicólogo, mas aquilo foi tão impactante, tão diferente, tão algo a mais, que eu parei para pensar o que está acontecendo aqui. Não era para ser tão bom assim. E aí eu começo a juntar os pontos, então, a fazer as conexões. E aí eu penso, né, caramba, todas as artes marciais, a yoga, a meditação, os cantores, os atletas, todas essas grandes habilidades, todos esses grandes conhecimentos, eles sempre trazem a respiração como passo zero para tudo acontecer. E aí eu fui juntando os pontos, eu fui pesquisando, né? Eu como biopsicólogo, a gente estuda a integração entre a ciência corpo-mente, né? É uma ciência corpo-mente, a biopsicologia, e aí entendendo os efeitos da respiração para, por exemplo, a regulação do sistema nervoso, para o estabelecimento do estado de coerência entre o coração e o cérebro, a importância da respiração para a gestão das emoções, que é fundamental, para acalmar e direcionar o fluxo de pensamentos. Quando eu começo a perceber todos os estudos da neurociência, tudo que eu já tinha revelado sobre a respiração, eu falei, meu Deus, existe o X do X da questão, é a respiração. Isso foi em 2020, de 2020 para 2021, quando eu começo então a dedicar totalmente minha atuação a pesquisar a respiração, guiando esses grupos nesse desafio, e daí vem a criação da Academia da Respiração, depois eu posso falar um pouco mais sobre como foi esse processo. Mas o que eu acho importante compartilhar com vocês é que na minha percepção, bom, a gente está num momento complexo. Alguém aqui discorda disso? Que a gente está, enquanto humanidade, num momento bem complexo e que parece que está ficando cada dia mais complexo, né? Está bem complexo, né? Quando a gente vai buscar uma solução para a gente ter mais harmonia social, por exemplo, vai juntando uma coisa aqui, outra ali, quando vê tem um emaranhado de coisas que a gente precisa resolver. E eu acredito que para problemas complexos, a solução ela precisa, e eu não gosto muito dessa palavra, dos tem quês, não gosto muito, mas nesse caso eu compreendo que sim, a solução precisa ser simples.
Para problemas complexos, a solução precisa ser simples. Assim como a gente não consegue apagar o fogo com fogo, para a gente resolver essa situação, a gente precisa simplificar. E eu realmente acredito que a respiração nos traz essa possibilidade de simplificação. Quando a gente olha os dados do mundo e do Brasil, e infelizmente os dados do Brasil são piores do que os dados como estão no mundo, da população mundial que sofre problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, pânico, da população mundial que sofre problemas de insônia, que está dormindo mal, que nem está conseguindo dormir, hipertensão, asma. Quando a gente olha para todos esses quadros, a nível do Brasil e do mundo, a gente percebe que a situação está bem desafiadora. O SUS não dá conta de tamanho desafio, da forma como está, não dá conta. Né? E olha que o SUS é um dos melhores programas de saúde do mundo. Então, assim, a gente precisa de um novo modelo mental, de um novo paradigma, para que a gente lide com esse desafio do mundo hoje. Einstein já dizia isso, né? Não tem como você resolver o mesmo problema, a frase é mais longa que isso, mas sintetizando não tem como você resolver o mesmo problema com o mesmo estado mental que criou o problema. Quando a gente olha para soluções de saúde mental e emocional, por exemplo, que a gente tem por aí, essas são soluções que elas têm um limite, que elas são complicadas e que elas não são para todos. Não tem como a gente garantir hoje, do jeito que está, terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é fantástico, mas não tem como a gente garantir para todo mundo que precisa. Não tem como a gente garantir e assegurar medicamentos para todo mundo sem gastar muito dinheiro. E a gente tem, por exemplo, hoje cientistas da respiração, tem um nos Estados Unidos chamado Stephen Elliott, que a missão que ele assumiu, e olha que o cara é engenheiro, ele chegou na respiração porque ele começou a sentir muitos desafios pessoais, de saúde mesmo. Então ele chegou na respiração a partir dessa busca, e ele com a cabeça, com a mente de engenheiro dele, ele entendeu que a respiração é algo incomparável. E hoje a missão que ele assumiu é livrar os Estados Unidos da hipertensão. Olha isso, só com o poder da respiração. A gente tem casos de asma também, a gente sabe que asma é um problema de respirar em excesso. Como que vai dar conta de uma população mundial que cresce cada vez mais, o número de pessoas com casos de asma, uma qualidade do ar pior do que ano passado, né, uma qualidade do ar que não está legal, se não com uma solução mais simples como essa. E eu realmente acredito que isso é uma questão de saúde pública. Uma das primeiras constatações que eu fiz, que me fez perceber a centralidade da respiração, foram 2 fatos científicos que eles se repetem. Vários autores ao redor do mundo repetem esses dados, e esses dados se repetem aqui no Brasil. 90% das pessoas está respirando do jeito errado. E quando a gente olha para as ocorrências médicas, exatamente 90% delas decorrem de desordens psicossomáticas, de excesso de cortisol, do estresse, né? Elas decorrem de fatores que, quando a gente vai na raiz desses problemas, gente, eu estou falando de 90% das ocorrências médicas, quando a gente vai na raiz desses problemas, a gente percebe que a respiração está ali, podendo ou contribuir com as causas, não que ela seja a causa do problema, mas ou ela está contribuindo com as causas, porque diante de uma situação estressante, a primeira que percebe essa situação é a nossa respiração. Inclusive tem estudos que apontam, né, e eu já intuía isso, que a gente se desconecta da respiração ainda na primeira infância, nos primeiros 5 anos de idade, já eu retomo esse assunto. Então, a gente percebe que a respiração está ali, na raiz desses problemas, podendo contribuir com a causa, ou então, sendo a melhor de todas as soluções. Teve inclusive um pesquisador dos Estados Unidos que ele foi olhar os prontuários de corridas de ambulância nas maiores metrópoles dos Estados Unidos, e ele se deparou com o fato de que 60% das pessoas que estavam ali naquelas ambulâncias, se elas soubessem o jeito certo de respirar, se elas tivessem o controle e a consciência sobre a sua respiração, elas não estariam ali, naquelas ambulâncias. Então a gente está falando também de casos de urgência e emergência. Então, quando a gente se depara com tudo isso, a gente percebe que existe algo, uma missão que a gente precisa assumir. Porque
como eu falei, né, a gente se desconecta da respiração ainda na primeira infância, e por incrível que pareça, nas escolas a gente aprende muita coisa. Agora, a gente aprende, por exemplo, a pensar, mas não aprende a acalmar os nossos pensamentos. A gente aprende a decorar 1000 fórmulas, dados, equações, mas a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. A gente aprende tudo aquilo que precisa para passar no vestibular ou para conseguir um emprego, mas não aprende aquilo que a gente precisa para lidar com a vida estressante da universidade, dos 1000 conteúdos, matérias que a gente tem que estudar, para lidar e conseguir nos manter no emprego de maneira saudável, sem deixar o emprego ser uma fonte de estresse para as nossas vidas. Então a gente percebe que existe algo que precisa mudar em relação à nossa consciência global sobre a respiração. Hoje em dia, nas melhores faculdades de medicina do mundo, esse conhecimento está sendo tratado da maneira como deve. E daí, para finalizar, acho que deve estar concluindo aí o tempo, né? Só para finalizar, uma das primeiras pessoas com as quais eu compartilhei isso foi o Roberto Crema, né? Quando eu me dei conta, o X do X da questão, eu falei, mestre, eu chamo ele de amado mestre. Porque na Unipaz e em outras escolas a gente tem a consciência de que a raiz de toda essa crise que a gente enfrenta, vocês devem ter essa consciência também, na raiz, no cerne de tudo, dessa crise ambiental, econômica, cultural, política, pluriparadigmática, está ali a ilusão da separatividade, né? Que, em outras palavras, é uma crise de desconexão, que eu me percebo como alguém desconectado de você, da natureza, de Deus, e todas essas desconexões começam do indivíduo desconectado de si mesmo. E aí, quando eu me dei conta disso, da respiração, e que a gente se desconecta ainda na primeira infância, eu me dei conta que existe uma causa raiz de toda essa desconexão, que é a desconexão com a nossa essência, com o sopro da vida, com aquilo que diversas tradições consideram justamente, né, a palavra se confunde entre respiração e espírito. Eles usam a mesma palavra para, né, traduzir a importância e a centralidade da respiração. E quando a gente se conecta com a nossa respiração, a gente está conectado com a nossa essência, a gente está conectado com aquilo que mais importa nas nossas vidas, a gente consegue alinhar e harmonizar todo o nosso sistema. Os terapeutas de Alexandria já sabiam disso, o poder da respiração sobre o corpo físico, emocional, mental e espiritual, pneuma, atravessa e integra todos eles, e a gente se dá conta que não estamos separados. Que para mim é uma das grandes lições que a Covid nos trouxe, um vírus lá no interior da China, em questões de dias, parou o mundo. Qual que é a mensagem aqui, gente? Nós respiramos o mesmo ar. Então, fica aqui minha contribuição inicial e quero saber aí o que vocês gostariam de dialogar e responder o que tiverem de perguntas. Parabéns, é um assunto importantíssimo. Nossa, eu queria saber mais alguns métodos especiais que você poderia ajudar a desenvolver e ensinar a gente, né? Aproveitando o gancho, da importância da respiração, o Trigueirinho falou em geral que as pessoas têm data certa para morrer. A não ser que se tiver uma pessoa está fazendo uma coisa muito importante para a humanidade, pode prorrogar, e se a pessoa está comprometendo com alguma droga para não aumentar karmas, pode até pode desligar antes. Só que a gente, na verdade, nós não temos somente quantos dias de vida, nós temos quantos números de respiração de vida. Então eu pratico meditação há mais de 30 anos. Eu percebi a minha linha de vida, onde parava antes, recentemente nasceu mais uma linha paralela, aumentou mais uns 15 anos. Primeiro, que coisa boa você trazer o Onestino aqui para esse nosso encontro. Pessoa maravilhosa, que você sabe muito bem, convivi com ele por muito tempo e posso dizer que considerávamos mutuamente bons amigos. Eu te falei no início aqui da palestra que meu enteado acabou de fazer uma operação porque ele tinha apenas 5%, vamos dizer assim, de respiração. E agora, depois da respiração, está com 20%. Então, uma coisa incrível.
foi quebrada a mandíbula dele e uma série de coisas. Se tivesse aqui uma condição, eu ia até mostrar uma fotografia que a gente tem dele cheio de parafusos e o médico falando com ele que se ele não tivesse operado, por falta de respiração, ele ia, de uma hora para outra, ir embora. Uma coisa incrível. Eu gostaria que você dissesse um pouco mais a respeito dessa operação, se você conhece essa operação e como é que a coisa funciona com essa operação. É meu filho, que é enteado do Ilo. Então, ele tem 41 anos, ele teve uma série de diagnósticos, ansiedade. E ele começou a lhe acompanhar em função disso. E ele começou a perceber a importância da respiração e ele começou, então, a investigar se o problema dele não passava pela respiração. E aí constatou, teve que fazer a operação, ele tinha apenas 4 milímetros de passagem, está com 3 centímetros. E hoje, quando o Elon, desde ontem, nós estávamos falando sobre sua palestra, ele disse: eu já acompanho, mãe. Foi ele quem me que alertou. Então, eu acho que parte da minha ansiedade era a falta de uma respiração perfeita. Então, de certo modo, estou aqui lhe agradecendo. Você falou uma coisa que está nas escrituras barrais, que diz o seguinte: os problemas da humanidade são de soluções simples. E você colocou isso, parabéns. Não falou que são de soluções fáceis, falou que são de soluções simples. E uma equação que eu acho uma poesia é a equação de Einstein, que fala da transformação da matéria em energia, E igual a E, massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Para mim é uma poesia. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu estou com um diagnóstico de apneia do sono e no primeiro exame grave. Como é que eu melhoro isso? Eu fiz o teste com o tal de CPAP. Terrível. Terrível. Aí eu pensei na minha família e falei, bom, se eu levar esse aparelho para dentro do quarto, eu estou em risco de separação. E a minha esposa falou, não vem com essa história desse aparelhinho fazendo barulho aqui dentro do quarto. Então, eu acho que essa é uma situação que muita gente enfrenta. Você está dormindo, né? A gente está dormindo, não sabe o que está acontecendo durante o sono, porque a gente se desliga. Eu nem sabia que tinha apneia do sono, mas por uma recomendação de um neurologista, ele disse assim, vai ver se você tem apneia. E parece que todas as pessoas, quando chegam na minha faixa etária, têm esse risco. Então, eu gostaria muito de ter uma fala sua, né? Claro, talvez não seja a solução, mas ter uma abordagem aqui. Obrigado. Mas eu quero somente colocar uma coisa específica sobre respiração. É claro que a respiração, ela é fundamental como energizante de todas as ações do nosso corpo. Há consumo de energia. E o grande promotor de energia, como se sabe, está no oxigênio, que oxida ou reduz, ganhando ou perdendo elétron. E quando se fala elétron, está se falando de eletricidade. Então, força vital, é claro que é eletricidade. Ou seja, é o mesmo princípio físico de conservação da massa. Mas o que eu queria dizer é que no nosso corpo, antes, inclusive, do nosso corpo, há cerca de mais ou menos 200 milhões de anos atrás, no Permiano, se não me engano, 244 milhões, houve uma crise na atmosfera de oxigênio. A taxa de oxigênio na atmosfera ultrapassou um limite que permitia a vida dos seres então existentes. E o que foi que aconteceu? Olha, um outro mecanismo de produção de elétrons, que é a fosforilação oxidativa, quem tem as bactérias, enquanto a produção de excesso de oxigênio chegava pela fotossíntese, CO2 mais água, luz solar
libera oxigênio e os elétrons entram numa cadeia respiratória que permite a produção de energia à medida que mais fosfatos são eu queria dizer melhor, à medida que os fosfatos, sob a forma de trifosfato, entram numa monofosfato de adenosina, de fosfato e trifosfato. E toda vez que se rompe essa ligação, é essa energia que libera elétrons. Muito bem, esse é o princípio químico, mas eu queria dizer que no nosso corpo nós temos fábricas disso, não é essa só, não é? Das células que têm as mitocôndrias, onde estão as organelas que produzem a fosforilação oxidativa e energia. Nós temos também a hemoglobina, que é uma proteína do sangue que tem um núcleo pirrólico. No centro desse núcleo pirrólico tem três ligações disponíveis. Você respira o oxigênio e ele encaixa na hemoglobina, que circula e vai liberar essa energia nos tecidos, à medida que as hidrolases rompem essas ligações. E aí você tem a respiração. Ok, a minha pergunta é muito simples. Sabendo esses mecanismos, por que a ansiedade produz dificuldade respiratória? Eu queria brevemente falar de uma coisa complementar, que é sobre o ar seco, que nós estamos no mês de agosto de Brasília. Então isso daqui é uma dica para levar para casa, para a gente lubrificar os olhos quando não tem colírio. Então nós vamos ficar imóveis, olhando para um ponto no infinito, só vamos mexer os olhos e olhar para cima e piscar 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para baixo agora, piscando 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por último, para a esquerda, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pessoa que ensinou isso falou que isso daqui ativa as lágrimas e os olhos ficam lubrificados de novo. Então, quem quiser fazer de novo, eu só vou, em 1 minuto, falar da infância desse escritor, o Meir Schneider. Ele já nasceu com catarata. E, criança ainda, ele fez 2 cirurgias que deram errado. Só que na adolescência ele conheceu o Dr. Bates, então ele seguiu o método de ginástica dos olhos. Essa é uma delas. E daí ele conseguiu tirar a carteira de motorista sem óculos. E a última dica é que quando a gente olha para longe, toda a parte de nervose muscular dos olhos, ela relaxa. Então é muito bom olhar as nuvens, imaginar, será que essa nuvem parece a Inglaterra, essa aqui parece a Austrália? Bom, era só isso, obrigado, gratidão. Gratidão, amada. Fiquem à vontade, gente, se tiver alguma questão que queiram colocar, é só levantar a mão e eu vejo daqui. Vamos lá, teve uma outra pergunta ali no pé da orelha, que eu vou responder aqui também. Deixa eu até já anotar aqui. Então, bom, gente, caramba, que perguntas geniais, sensacionais. Tivemos uma aula aqui de bioquímica e de toda a constituição da vida, né? Que legal. Vou buscar responder aqui da melhor maneira possível. Vamos lá, então. Métodos. Existem muitos métodos de respiração, muitas técnicas, né? Então, vamos lá. Primeiro, ao acompanhar as pessoas, o que eu percebi que é mais importante do que as técnicas, e sim, eu vou passar algumas aqui, até das que a Luana pediu, para alguns casos específicos, mas eu percebi, e eu gosto de trazer esse disclaimer, digamos assim, antes, né? Esse aviso antes. Mais importante do que as técnicas, que às vezes a gente para 1 minuto, 5 minutos do nosso dia e faz e depois esquece, é a gente estabelecer uma nova relação com a respiração. Bom, na Academia da Respiração, já até respondi um pouquinho da pergunta dela, a gente tem um sistema de práticas diárias
E eu não queria para esse sistema inventar, porque a gente pode inventar possibilidades, com todo o meu estudo poderia criar uma metodologia, mas eu queria algo que já estivesse comprovado, que já tivesse estudos científicos, que já tivesse uma robustez por trás. E aí a gente é parceiro então de uma fundação chamada Breath Body Mind Foundation, que é lá dos Estados Unidos, é um casal de professores psiquiatras integrativos. Eles eram já referências nos estudos das ervas medicinais, muitas coisas que a gente vê hoje nas prateleiras aí, Biomundo, essas lojas. Tem muito a participação deles, porque eles foram dos primeiros no Ocidente a falar sobre essas ervas, mas depois eles começaram a derivar completamente a atuação deles para a respiração. A doutora Patrícia Gerberg e o doutor Richard Brown, que são eles dois. A doutora Patrícia Gerberg, como psiquiatra clínica, ela começou a perceber que a respiração tinha um poder inigualável para os clientes dela, e aí eles passaram então a se dedicar. Ela fechou o consultório dela para hoje se dedicarem totalmente à difusão desse método, que é um método de respiração corpo-mente, Breath Body Mind, e que a gente atua com uma série de práticas. Tem muita coisa que vem do Qigong também, muito movimento, música. Você falou sobre longevidade. Sim, de fato é isso. Se a gente olha para os animais, a gente tem um sinal claro assim, Então, por exemplo, tartaruga da Groenlândia vive mais de 200 anos. Ela faz 4 respirações por minuto. Um ratinho vive 2 anos. Ele respira cerca de 200 vezes por minuto. Então, de fato, tem uma relação com essa quantidade de respirações. Isso o mestre Trigueirinho e outros grandes mestres trazem para a gente. E falando sobre meditação, dentro daquele meu olhar de simplificar, eu percebo que algumas pessoas, quando a gente fala sobre meditação, elas já têm uma visão preconcebida, isso afasta algumas pessoas, e algumas pessoas acham que não é para elas. Porque alguém, em algum momento, ensinou que meditação é sobre não pensar, E aí quando elas param tudo e percebem o fluxo de pensamentos, elas falam, não consigo, não é para mim. Então eu percebo que a respiração, ela é um convite sutil de meditação, porque se a pessoa para tudo e presta atenção no ar entrando e saindo, ela está fazendo uma prática meditativa, ela está acalmando a mente, ela está acalmando as emoções, e tem uma sabedoria, e aí já responde algumas questões aqui também. Lá na Índia, uma sabedoria popular que diz que o corpo segue a mente. E quando a gente fala o corpo, gente, a linguagem do corpo são as emoções, e a linguagem do cérebro são os pensamentos. Então, o corpo segue a mente e a mente segue a respiração. Portanto, quando a gente acalma a respiração, a gente consegue acalmar os pensamentos e acalmar o corpo. Querido Willon, a questão do maxilar do seu sobrinho, qual a idade dele? Está com 40 já, caramba. Vocês lembram ele criança, ele respirava pela boca? Vocês têm alguma lembrança disso? Respirava? Então, e aí com essa questão eu já respondo também a questão da apneia, porque a gente chega no mesmo lugar aqui, e um pouquinho também da bioquímica da ansiedade. Então vamos lá. Primeiro, desvio de septo, gente, é um problema comum, é muito sensível, toda a estrutura do nosso nariz ela é muito sensível. Então, por exemplo, eu levei uma bolada na infância, na cara, quando era criança. Alguém aqui já levou bolada na cara? Então, possivelmente, isso causou um desviozinho de septo aí. Então, coisas assim, elas causam mesmo, é uma estrutura muito sensível. E eu tenho desvio de septo e cerca de 40% das pessoas têm desvio de septo. Eu acho que esse número é maior, mas isso é o que já tem de estudo. E aí, o desvio de septo, ele leva à respiração bucal, ou qualquer obstrução nasal, sinusite, rinite, leva à respiração bucal. E a respiração bucal, ela é um grave problema, principalmente para crianças, porque quando as crianças estão respirando pela boca, e foi o meu caso, vocês percebem que a estrutura óssea, geralmente do queixo, ela fica mais afunilada. O meu queixo até que nem ficou tanto, mas ficou bastante. A estrutura dos dentes, meus dentes tortos, tem a ver com isso também, porque a respiração ela não foi feita para ser pela boca. A gente tem cerca de 30 funções que o nariz tem que a boca não tem.
A boca foi feita para falar, para comer, para beijar, para cantar, mas não para respirar. Então, quando a criança está em fase de desenvolvimento, a respiração bucal, essa pressão mesmo do ar, ela começa a causar uma deformação facial, uma deformação mesmo no processo de formação da criança e pode prejudicar muito, né? Outro dia eu tive uma constatação de que eu acho que Deus, de tão misericordioso, tão compassivo que Ele é com a gente, Ele até deixou a gente se achar importante, né? E eu considero que a respiração, de fato, é o caminho mais simples e natural que existe de autoconhecimento. Tem um amigo meu, até amigo nosso, né, o Marcos, ele me disse que ele estava com muita dificuldade, uma questão de saúde, quando era jovem, ele era ateu, e o acupunturista dele recomendou a questão da respiração. Notou que ele estava respirando não tão legal, estava muito rápido a respiração dele, e ele começou a prestar atenção na respiração. E ele falou para mim: Mateus, foi esse processo de prestar atenção na minha respiração que me fez despertar espiritualmente. E aí, sobre a bioquímica da ansiedade, querido, tem um estudo bem interessante de uma pesquisadora Alicia Murray, lá dos Estados Unidos, que ela acompanhou um grupo de pessoas que estava tendo ataques de pânico. E ela começou a monitorar os níveis de CO2 dessas pessoas. E o que ela descobriu é que quando esses níveis começavam a aumentar um pouquinho, a diminuir, essas pessoas elas começavam a entrar no processo de ataque de pânico. Então, quando ela percebeu esse padrão acontecendo, ela percebia os níveis de CO2 baixando e aí ela falava para eles acalmarem a respiração, respirar pelo nariz de maneira mais lenta, suave e gentil. O que aconteceu foi que nenhuma dessas pessoas entrou em ataque de pânico. Algumas delas, depois de semanas, se liberaram dos medicamentos. E o que acontece aqui, tem uma pesquisa muito interessante feita por brasileiros, inclusive, sobre isso, é que o estado de hipocapnia, né, a gente tem os neuroreceptores que percebem essas flutuações de CO2 no nosso organismo, eles são muito sensíveis. E esse estado, ele ativa esses neuroreceptores e de uma maneira que as pessoas, quando entram em ataque de pânico, elas geralmente estão respirando excessivamente, elas estão respirando superficialmente, elas não estão levando oxigênio para as células. Então, existe uma relação direta, de fato, dessa bioquímica da respiração com esses casos. Falando sobre esses casos, Luana, né, asma, sinusite, ansiedade, frio, calor, vamos lá. Asma é um problema de respirar em excesso, já tem estudos apontando isso. É um grande método para isso, né, um método Buteyko. O Buteyko foi um outro engenheiro também, engraçado, né, esse ucraniano, atuou muito na Rússia, olha só que interessante, e ele chegou à conclusão de que ele fez um estudo na Akademgorodok, eu acho que é o nome da universidade, reuniu 1.000 indivíduos, e ele percebeu que todos os indivíduos saudáveis respiravam de uma maneira mais suave, mais calma, menos, né, respirações por minuto, e todos os indivíduos que tinham algum problema de saúde respiravam em excesso. E dentro desses tinham boa parte deles asmáticos, né? Tem um caso já relatados, por exemplo, tem de uma senhora, acho que de 80 anos de idade, que ela não conseguia andar meio quarteirão sem precisar da bombinha, e ela começou o processo de reeducação da respiração, e essa senhora com 80 anos, eis que um dia ela decide subir uma montanha, com 80 anos de idade. Uma pessoa que há décadas tinha problema de asma. Então é respirar em excesso. Tem alguns autores que falam sobre a gente fazer um jejum respiratório. A gente está numa sociedade de excessos, né? Então até respirar a gente precisa respirar menos, né? É o que a ciência indica. Então sim, a gente consegue devolver a qualidade de vida para pessoas com asma. Um dos primeiros casos de asma que eu peguei foi de uma respirante que ela fazia natação e ela veio a pandemia e ela ficou 2 anos sem entrar numa piscina. Pensa, uma asmática, 2 anos sem entrar na piscina, foi entrar de novo, e ela pensou, né, nossa, vai ser um desastre hoje, mas tudo bem, estou aqui para retomar a minha atividade, e ela foi, nadou e voltou de um lado para o outro da piscina, e ela, gente, mas não é possível, que fôlego é esse? Foi, voltou, aí quando ela saiu da piscina, ela se deu conta, nossa, foi a respiração, ela tinha passado pelo desafio de respiração em presença, e ela se deu conta que foi isso, essa mudança da relação dela com a respiração, que mudou completamente, né, a condição
respiratória dela. A gente deve respirar sempre, gente, e aqui já para concluir então, sempre pelo nariz, da maneira mais lenta e suave possível. Os nossos pulmões vão agradecer, porque quando a gente respira pela boca, o ar segue seco e frio para os pulmões. Eu fiz uma síntese metodológica que eu chamei dos 8 pilares do jeito certo de respirar. Vou ficar muito feliz se a gente tiver um outro momento, posso compartilhar aqui com vocês. Eu dou workshops dele de 3 horas, mas quem sabe dá para a gente fazer um resumo aqui para vocês. Mas é isso, o convite é a gente estabelecer uma nova relação com a nossa respiração. Fica aqui então também o convite para a Academia da Respiração, que ela me perguntou. A gente pode até criar uma parceria com a União Planetária, com todos vocês aqui, quem sabe dar um desconto especial, quem sabe a gente abre uma turma só dos ups aí junto com a gente. E a gente está, né, aí no Instagram, meu Instagram Matheus Dones, Academia da Respiração, e o site academiadarespiração.com.br. Vai ser uma alegria se vocês, né, se tiver um grupo interessante aqui, a gente pode abrir uma turma específica para vocês, ainda com desconto, porque lá é muito legal. A gente tem sessões diárias de segunda a sexta-feira, ao vivo no Zoom. Estamos agora fazendo a formação de instrutores, enfim, uma série de coisas bem legais, experiências que a gente vive ali em comunidade. Tá bom? Agradeço imensamente. Oi? Ixi, o bocejo. Pode falar rapidinho? Eu não quero que vocês virem lunáticos, tá? Da respiração, por favor. Mas, quando a gente boceja, a gente tem um desperdício de CO2. Então, o indicado é depois do bocejo, deixa ele acontecer, é natural, não vai ficar segurando o bocejo. Deixa ele acontecer, mas depois dele, se você não tiver nenhuma condição cardíaco-pulmonar sensível, se não tiver gestante, segura um pouquinho a respiração, logo depois do bocejo, então inspira, exala e segura um pouquinho. Por quê? A gente teve, quando boceja, um desperdício de CO2. O CO2, gente, ele é importante que a gente mantenha altas quantidades no organismo. Ele não é só um resíduo da respiração, ele auxilia no processo de oxigenação das células, de geração de energia. Então, é importante que a gente tenha bons níveis de CO2 e quando a gente está respirando rápido, excessivamente pela boca, a gente está desperdiçando. Então, daí é justamente, depois de bocejar, você segura um pouquinho sem respirar, com ar, com os pulmões sem ar, ou então com os pulmões com ar, melhor depois da exalação você segurar um pouquinho para regular de volta, balançar de volta os níveis de CO2. Gratidão, valeu gente, prazer, uma honra estar aqui, alegria. Olha, parabéns, é um tema muito interessante e que eu sinto que ainda está nos primórdios da investigação dele, mas é muito importante. Ele me faz lembrar Krishnamurti, quando ele fala na plena atenção, que é importante essa plena atenção, para que a gente esteja consciente daquilo que a gente está fazendo. E certamente, a plena atenção tem muito a ver com a respiração, certamente. Não fiz ainda uma avaliação, mas é inevitável que tenha. E uma coisa que eu estive pensando um dia desse, na plena atenção, o que é a plena atenção? Eu estou vendo que ela está mexendo ali, não, acho que não é nada disso, não. A plena atenção é até difícil de expressar no meu modo de ver, é você estar na sua consciência. É você não estar na personalidade. É olhar o mundo a partir do seu ser divino. Quando você olha o mundo a partir do seu ser divino, você está em plena atenção, você está ao mesmo tempo interconectado com tudo. E esse é o estado que eu vejo que nos é recomendado pelo Krishnamurti. Outra coisinha, você em algum momento da sua fala, você falou em sentir a dor da humanidade. É outro tema que eu tive parando para pensar. Será que um mestre de sabedoria, ele como é mestre, ele é frio? Ele vê a dor da humanidade sem sofrer? Acho que não. Acho que ele sofre. Acho que ele sofre junto com a humanidade. A dor da humanidade ele sente por inteiro, como a gente sente a dor de um amigo.
Eu acho que o fechamento já foi feito pelo nosso mestre Ulisses, né, brilhantemente, quando falou sobre o Mateus. Mas como é o Mateus que está aqui, se não fosse o Mateus que estivesse aqui, eu daria por fechada já a nossa reunião e nós iríamos ouvir a nossa Bruna, né, nossa cantora, né, que traz a música para essa nossa singela reunião. E aí, falando em música, não existe música sem respiração. Não só os instrumentos de sopro ou o canto, né? Sem respiração não há música, né? Porque o músico precisa respirar para tocar, mesmo um violino, mesmo um piano, mesmo um violão, né? Porque sem respiração não há vida, e sem vida não há música. Então, o professor Teixeira, né, falou sobre a questão, né, daqueles micro-organismos, mas é interessante sobre a respiração que a Terra teve que se preparar esse planeta, o universo preparou esse planeta, ou Deus, como alguém acredita, mas vamos colocar o universo para não entrar na questão religiosa, esse planeta durante 2,4 bilhões de anos, para que nós pudéssemos chegar ao nível de ter um planeta respirando. Aí surgiu a vida, e nós surgimos junto com esse fenômeno da respiração, né? Principalmente com o nível de oxigênio, na medida certa. Então hoje o Mateus trouxe para a gente algo muito importante sobre um dos corpos que nós temos e que os antigos conheciam, né? Que é o corpo prânico. Nas civilizações antigas, eles acreditavam que nós tínhamos 7 corpos. O que nós conhecemos, que é o físico, né? E talvez o corpo mais antigo que habita em nós. Por quê? Porque foi o primeiro a surgir nesse planeta. Surgiu exatamente quando surge o planeta. Ou seja, uma pedra tem também a parte física, como nós temos também a parte física. Em seguida, segundo os antigos, surgiu o corpo prânico. E esse corpo prânico é exatamente aquilo que é responsável pela nossa respiração. É uma energia que também circula o ser, como um corpo. Nós temos o corpo físico e temos o corpo prânico, que não é visível, mas ele às vezes é sentido quando a gente se concentra e começa a sentir uma energia e um formigamento. E esse corpo prânico também é muito antigo. As plantas já tinham esse corpo prânico, né? Então, enquanto o nosso físico nasce com os planetas, tem a inteligência do planeta, ou seja, de 4,5 bilhões de anos, as plantas nascem quando nasce a possibilidade de respirar. Quando esses micro-organismos descobrem de uma forma muito inteligente a transformar a energia do Sol em oxigênio. Lá 2,4 bilhões de anos, aí nós temos o aparecimento do mundo vegetal, mas ainda submerso. E aí nós temos também, junto com esse vegetal, com esse oxigênio, aparece o corpo prânico. Ele se forma. Isso de acordo com as civilizações antigas. Depois nasce o corpo da emoção, o corpo chamado astral, junto com o aparecimento dos animais. Então,
ou seja, os animais vão aparecer logo depois, né? Principalmente durante a explosão cambriana, e junto com os animais nasce o corpo astral, o corpo da emoção, tanto que os animais têm emoção, né? E finalmente, há alguns milhões de anos, talvez menos, né? Alguns 1000 anos, na verdade, não, alguns milhões de anos, nasce o corpo mental, né? E esse corpo mental é exatamente o que nós somos, o ser humano. Então, o ser humano, no decorrer da criação da humanidade, é um bebê ainda. É o último que nasceu, é o último corpo que nasceu, segundo os antigos. Depois tem a parte dos outros 3 corpos que são espirituais, que a gente conhece pouco, né? Mas esses 4 corpos, e o Mateus falou aqui o tempo inteiro da importância de um dos corpos muito antigos, que nasce exatamente com o aparecimento daquela pequena química que é feita ali no fundo do mar, pelos estereomorfos, né? E descobrem como fazer, pelas cianobactérias, como transformar essa energia, né? Mas pelo ciclo da vida, né, que tudo nasce, cresce, amadurece, morre, uma lei, né, que está em tudo. Então nós temos aí levamos muitos bilhões de anos até chegarmos à conclusão da importância da respiração. E o Mateus está trazendo isso agora, e os antigos já sabiam disso, as civilizações antigas, né? Tanto que já designaram um corpo todo especial dentro da estrutura do ser humano, que é o corpo prânico, né? Então, vamos cada vez mais respirar, utilizando os nossos todos os veículos, né? Levando sempre a consciência para cima e começando a forçar a nossa respiração a descer de novo, sabe? A realmente ser uma respiração diafragmática. Para quem não conhece isso, no início vai ser difícil, né? Por quê? Principalmente as pessoas de uma certa idade, porque elas vão tender a ter uma respiração curta, mas com exercício e procurando cada vez soltar mais lentamente o ar, né? Eu respiro 4, 7, porque são 2 números muito importantes, né? Eu digo que esse planeta, ele é um planeta de número 7. Por quê? Porque tudo nesse planeta é 7. São 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris e assim por diante, né? Então, é um planeta 7, por isso que eu respiro em 7. Eu expiro em 7 e inspiro em 4. Por que 4? Isso aí já também são exatamente os 4 corpos que nós temos no planeta, né? Que é o heterofísico, o prana, o astral e o mental. Então, a gente deve ter paciência com nós mesmos. Isso aí também tem a questão da paz, porque nós temos que entender que nós estamos no caminho de sermos humanos. Nós somos um bebê humano, né? Nós não somos ainda nem sequer um adolescente, nem uma criança humana. Nós somos um bebê humano, segundo os antigos, né? E nós estamos nesse caminho, e nesse caminho nós temos que aprender a respirar a paz. Obrigado.